Atenção, torcedor corintiano, notícia boa aí pro Corinthians. O Lingard finalmente teve o visto dele lá liberado, o passaporte dele aprovado e muito provavelmente vai entrar no bid já até sexta-feira e ele deve estar à disposição para jogar contra o Fluminense na próxima partida do Corinthians depois dessa data FIFA. Então, Lingard tá aí, ó, novidade. Quem sabe, né? A gente não tem um bom jogador aí, só que ele vem treinando na mesma função que o Memphis Depay. E aí eu quero ver como que vai fazer para poder colocar esse jogador em campo, que é uma expectativa aí do torcedor, já que o Memphis está lesionado, vai ficar aí um mês fora, né? Essa lesãozinha aí, eu ainda acho que é migué. Mas enfim, o Lingard está disponível e deve estar entrando no bid até sexta-feira para poder ser reforço do Timão na próxima partida. Outra notícia aí importante para o torcedor corintiano, que a gente gostaria de levantar esse tema com vocês, porque eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Por que que o Zacarias Labiá não joga no Corinthians? Será que é simplesmente pelo fato do técnico não ter pedido o jogador? Porque a gente sabe que isso funciona no futebol. A diretoria traz alguém, não era pedido do técnico e o técnico fica com má vontade de escalar o cara. O cara tá sempre relacionado, mas nunca entra. Será que o cara então não corresponde? Será que ele realmente é uma pereba de jogador? Será que no treino ele é uma miséria treinando? Porque não é possível, meu irmão, que o cara não tenha oportunidade no Corinthians. E aí, será que vai virar mais um Zizal da vida? Vocês lembram do Zizal? Quando veio pro Corinthians? Pô, todo mundo queria ver o Zizal jogando e o Tite, na época, não colocava o cara pra jogar nem a pau. Entrou um jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas e jogou bem o Zizal. O chinesinho Zizal. E o Labiá, todo mundo querendo ver o cara e o Dorival não escala o cara de jeito nenhum. Ô Dorival Júnior, o que tá acontecendo? É birra pessoal sua? Por que o Labiá não joga? É uma informação aí que o torcedor corintiano precisa... Uma informação não, né? Na verdade, uma dúvida que o torcedor corintiano precisa começar a se questionar. Por que o Labiá não joga? Eu gostaria de ver ele em campo. Queria poder fazer uma avaliação do cara. Só que sem condições de jogar, não dá, né? Outro detalhe importante, informação importante, essa é mais uma vez nossa, a voz das arquibancadas. De novo, essa história de que o Corinthians quer trocar o Pedro Raul pelo Arthur Cabral do Botafogo. Não vai trocar, não vai acontecer a negociação. Eu venho falando há tempos para vocês, quem acompanha a voz das arquibancadas, que não vai acontecer essa negociação. É trocar 6 por meia dúzia. Eu tava vendo o número dos dois, eu acho que em 37 jogos foram 5 gols do Pedro Raul, 6 do Arthur Cabral, um deu 2 assistências, o outro deu 1. É a mesma coisa, o mesmo do mesmo. Só que eu ainda acho que o Pedro Raul, ele, desde que voltou do Ceará, daquela fase artilheira dele no Ceará, o Pedro Raul só entra na furada. Ele não teve sequência como titular, jogando com o time titular. Um jogo ou outro ele entrou. Quando entra é sempre no final do segundo tempo. Quando entra de titular é no meio dos reservas, com o Hugo lateral, aquelas pereba toda que a gente sabe que tinha lá. Então o cara nunca teve uma sequência como titular. E aí você vai trazer o Arthur Cabral, vai emprestar o Pedro Raul pra trazer o cara pra pagar 1.200.000 no Pedro Cabral, vocês estão de sacanagem, mas isso não vai acontecer. E aí eu fui pra cima, liguei lá pros caras no Corinthians, conversei com as pessoas, falei, cara, vocês fizeram isso, vocês vão dar um tiro no pé. Vocês já deram um tiro no pé quando vocês contrataram o Alan pra pagar 900.000, agora vocês vão dar um tiro no pé com o Arthur Cabral. Aí essa pessoa falou pra mim, Edu, não vamos trazer. Na verdade, dane-se, meu irmão. Quem falou pra mim foi o presidente do Corinthians. O Stabile falou, Edu, não vou trazer. Então, se ele voltasse atrás, aí, meu irmão, ele ia tomar cacete, porque eu ia dar na goela dele, porque ele falou, eu não vou trazer. Assim como ele falou que ele não ia pagar o Alisson pra jogar no Corinthians. Edu, você pode cravar que eu não vou contratar o Alisson. E todas as páginas deram o Alisson no Corinthians.
Então o presidente falou comigo. Então quando eu venho aqui e trago uma informação, é baseado, irmão, em fontes reais. É baseado naquelas pessoas que mandam no futebol do Corinthians. Então não vou vir aqui com achismo. Quando eu falei do nome do Cuca, o nome do Cuca era bem avaliado pela diretoria do Corinthians. Só que aí os caras ficaram com medo dessa rejeição, o Cuca foi parar no Santos. Fernando Diniz é um nome que os caras gostam e avaliam bem no Corinthians. Só que tem muita gente com rejeição e os caras estão com medo de avançar nisso em caso de demissão do Dorival. Só que o nome do Vojvoda agrada. Só que hoje, eu conversando com uma pessoa, porque assim, uma das pessoas do futebol do Corinthians tinha falado pra mim, esquece Tite não. Só que outras pessoas do Corinthians ainda ficam, pô, mas o Tite. Tem muita gente lá que é fã do Tite e gosta do Tite. Não tá descartado uma possibilidade 100% de o Tite não vir mais treinar o Corinthians. Porque tem pessoas lá que gostam. Hoje eu posso falar pra você, torcedor, que 3 nomes que eles avaliam é Fernando Diniz, é o Tite e é o Vojvoda. 3 nomes que eles avaliam hoje internamente no Corinthians com possibilidade de caso de demissão do Dorival. E aí, o presidente Osmar Stabile, você que vem tentando fazer de tudo aí pra colocar as contas em ordem e tal, eu falo pra você e falo pro torcedor, quando precisar te elogiar, eu vou te elogiar, mas quando tiver no erro, eu vou descer o cacete, porque eu não vou ter o rabo preso. Ah não, o presidente fala comigo, eu tenho informação, eu venho aqui, então não posso criticar o presidente, não posso ser os cambal. E se achar que tem que parar de me dar informação porque não gostou de alguma crítica, eu vou criticar. Porque se você não me der informação, outras pessoas aí vão me dar. Porque eu conheço pessoas no departamento de futebol do Corinthians que gostam de mim. Entendeu? E eu posso ter certeza que as informações eu vou continuar trazendo. Então, do Arthur Cabral, se você voltar atrás, falta 2 dias pra fechar a janela, hein? Sexta-feira fecha a janela. Pra quem atua no futebol brasileiro ou pra quem tá sem clube. E aí o Corinthians, se trouxer o Arthur Cabral e falou pra mim, não vamos trazer, pode confirmar e trouxer, vai tomar pancada. Mas eu acredito nele porque tudo que ele falou que ele não ia fazer até agora, pelo menos ele não fez, né? E o Marcelo Paz insistindo nessa contratação, porque quem quer esse cara é o Marcelo Paz. Mas enfim, essas são as informações do Corinthians dessa noite pra vocês. Deixa um like, que é super importante para ajudar o nosso canal. Então, por favor, eu te peço gentilmente, deixa um like nesse vídeo, se inscreva na Voz das Arquibancadas, ativa o sininho e não perca nada do Coringão, porque aqui, meu irmão, é na goela, informação em primeira mão, eu trago para vocês sempre, e sem mentir pro torcedor, que é o mais importante. Faz igual uns aí que te convida pra tomar café gelado, não. Aqui a gente vem com informação quente, não com café frio. Então, ó, deixa nos seus comentários o que vocês acham dessas informações dos 3 nomes, Vojvoda, Tite e Fernando Diniz. E se o departamento médico do Corinthians também, ó... Esse vídeo eu vou fazer amanhã uma matéria especial, mas o Departamento Médico do Corinthians também tá deixando muito a desejar. De quem é a culpa por tantas lesões no Corinthians? Quero saber de você, torcedor, de todas essas informações, o que vocês acham, e deixa seu like. E quem mandar mensagem, eu vou responder todo mundo. Grande abraço a todos, tamo junto, vai Corinthians!